Uma coisa importante é você deixar de um jeito em que você consiga fazer os 3 exercícios de forma rapidamente. Então o que eu fiz? Ó, já deixei os dumbbells ali, porque eu vou pegar esses dumbbells, deitar no banco e fazer o supino reto. Na sequência, eu vou deixar os halteres no chão, já vou pegar aqui as manoplas e fazer crucifixo, crossover, polia alta. Na sequência, eu pego o dumbbell ali, deito no banco e faço o pullover com dumbbell. No vídeo de hoje eu vou apresentar a você uma incrível, fantástica técnica avançada para você acabar o treino super rápido, em apenas 30 minutos. O nome dessa técnica é Tri-Set. E esse será o vídeo mais incrível, mais completo de todo o YouTube. Então aqui vocês não vão encontrar apenas algumas dicas. Será um vídeo em que vocês vão entender tudo sobre a técnica, todas as vantagens e como aplicar no seu dia a dia. Mas antes, deixe eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E sejam bem-vindos ao canal Dan Champions. Antes de eu apresentar a técnica para vocês, vou contar uma historinha. Então, assim, há muito tempo atrás, né, quando eu iniciei na musculação, comecei a estudar, e depois mais na frente que eu comecei a trabalhar com isso, ocorreu o quê? Durante uma determinada época, eu estava com pouco tempo para treinar. Devido à correria do trabalho, entre outras tarefas, eu tinha apenas 30 minutos para treinar. E aí, qual que é o problema disso? O problema é que o volume fica muito baixo, né? Porque o meu treino durava 1 hora. Só que aí, eu acabava tendo que treinar em apenas 30 minutos. E aí, fazia menos séries, menos exercícios. Foi aí que comecei a pensar, bom, como que eu posso manter o mesmo volume e intensidade de treino, mas fazer com que eu consiga isso em apenas 30 minutos? Foi aí que eu fui estudando cada vez mais e descobri uma técnica sensacional, que é essa que eu vou apresentar para vocês, que é a técnica Tri-Set. E aí eu acabei conseguindo fazer um treino maravilhoso, com muita intensidade e mantendo o mesmo volume, só que em metade do tempo. E aí, hoje em dia, né, de vez em quando eu realmente estou com o tempo corrido, né, e eu só tenho 30 minutos ou de repente 40 minutos, eu acabo usando essa técnica, assim como outras também, que vocês talvez já até tenham visto aqui no canal, que façam que você termine o treino mais rápido. Mas essa eu considero uma das 2 técnicas avançadas que existe, sendo que existem mais de 32, que vão te ajudar a realmente você passar por esse problema, se é que você já não está passando. Ou seja, você não tem tempo para treinar, mas você não quer perder performance. Você não quer ficar estagnado, deixar de obter hipertrofia e precisa de treinar mais rápido. Então essa técnica para você vai ser sensacional, maravilhosa. Série Técnicas Avançadas de Treino ou Métodos Intensificadores de Treino. Técnica Tri-Set. Essa é a série, a única no Brasil, que vai apresentar todas, absolutamente todas as técnicas avançadas que existem. E serão mais de 30, cerca de 32. Esse vídeo, se eu não me engano, já é a 19ª técnica avançada. E vocês podem conferir que, além de ser a única série que vai mostrar todas as técnicas avançadas, também é a série que vai ter mais detalhes com relação a cada técnica, dicas de alta performance, dica para você prevenir lesões e outras estratégias, outros modos de você poder estar executando a técnica. A técnica Tri-Set é uma das técnicas mais comuns, mais populares que vocês podem ver nas academias, mas a grande maioria das pessoas fazem errado. E o porquê disso? Muitas pessoas acabam confundindo essa técnica com outra. E essa outra técnica, eu já vou falar para vocês, é a seguinte: a pessoa, vamos supor, faz um exercício para peitoral, na sequência, sem descanso, faz um exercício para costas, e na sequência faz um terceiro exercício que, por exemplo, seria para bíceps. Mas na verdade não é assim. Na técnica Tri-Set, você tem que fazer 3 exercícios seguidos para a mesma musculatura. Então, por exemplo, vamos supor que eu escolhi o músculo peitoral. Então eu vou fazer um exercício para o peitoral, o segundo também tem que ser para o peitoral e o terceiro também. Ou seja, tem que ser 3 exercícios seguidos para a mesma musculatura. E aí que o pessoal acaba confundindo. Muito bem, pessoal, agora vamos aos objetivos dessa técnica. São vários, tá? São 6 objetivos. Vamos lá, primeiro objetivo, tensão mecânica e estresse metabólico. O que seria a tensão mecânica? É quando você faz menos repetições, 6, 8, 10, no máximo 12, e a carga é mais alta. Já no caso do estresse metabólico, é quando você faz 20 repetições, 25 ou mais. E como nessa técnica você vai fazer, depois eu vou estar explicando nos detalhes, tá? Você vai fazer
a primeira série, ou melhor, a primeira microsérie, vamos supor, 12 repetições, a segunda microsérie 10, a terceira 8, aí dá um total de 30 repetições. Então, simultaneamente, ela também trabalha o estresse metabólico, já que o estresse metabólico é quando você tem 15, 20 repetições para cima. Segundo objetivo, essa técnica objetiva hipertrofia, já que no primeiro exercício você vai colocar lá uma carga para fazer entre 8 e 12 repetições, mas também ela tem como objetivo resistência. E o porquê disso? Suponhamos que você vai fazer 3 exercícios seguidos para peitoral, ou 3 para costas, ou 3 para quadríceps. Como são exercícios multiarticulares que demandam muita energia e você não vai descansar entre um exercício e outro, então nesse caso você consegue adquirir bastante resistência muscular. Terceiro objetivo e principal, fazer com que o treino fique mais denso, ou seja, o tempo do treino dure menos. Então vamos supor que se o treino dure 1 hora, usando essa técnica avançada do TriSet, ele vai durar metade do tempo, cerca de 30 minutos. Então é uma excepcional técnica avançada para fazer com que você acabe o treino bem mais rápido. Quarto objetivo, melhora do sistema cardiorrespiratório, exatamente por você fazer 3 exercícios seguidos, e esse é o mesmo motivo que seria do quinto objetivo. No caso, você vai queimar mais calorias, né? Que ao invés de você fazer uma série, descansar 1 minuto, 1 minuto e meio, depois fazer outra, não. Você vai fazer 3 seguidas. E isso ajuda a você queimar também um pouco mais de calorias. Sexto e último objetivo. Essa técnica também faz com que você obtenha mais pump. Por que disso? Como você vai fazer mais de 20 repetições, cerca de mais ou menos 30, igual eu dei o exemplo de 12, mais 10, mais 8, então, fazendo 20 repetições ou mais, isso gera mais pump muscular. E já tem estudos que comprovam que quando você faz um treino com 20 repetições ou mais, ou seja, gera mais pump, esse pump também vai te ajudar bastante a você obter ótimos resultados de hipertrofia. Ah, pessoal, e se vocês querem ver uma técnica avançada específica que não tem aqui no canal, é só você deixar aqui nos comentários. Ou qualquer tema que você queira que eu trate aqui sobre musculação, suplementação, nutrição, motivacional, qualquer tema que você quiser, escreva aqui e deixe nos comentários, seria o maior prazer em preparar para você um conteúdo exclusivo e que vai poder ajudar muitas pessoas. Vale lembrar que muitas técnicas avançadas existem mais de uma versão e ou adaptação, e que muitas vezes uma versão não está errada, pois depende do nível do aluno, né, se ele é iniciante, intermediário, avançado, e também depende do objetivo dele. Muito bem, pessoal, agora eu vou explicar para vocês como é a técnica no detalhe. Então assim, você vai fazer 3 exercícios seguidos para a mesma musculatura, tá? Você não vai descansar nada entre esses 3 exercícios, somente depois você vai descansar o tempo que dá no seu treino. Seja de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Eu sugiro a você descansar no mínimo 1 minuto, eu prefiro bem mais 1 minuto e meio, e depois eu vou estar dando alguns detalhes para vocês por conta disso. Bom, agora eu vou dar um exemplo da técnica TriSet. Suponhamos que eu queira trabalhar a musculatura do peitoral. E aí eu vou fazer 3 exercícios. Quais exercícios, por exemplo? Então eu vou fazer, primeiramente, supino reto com dumbbells. Na sequência eu vou fazer crucifixo crossover polia alta. E na sequência eu vou fazer pullover no banco reto com dumbbell. E o porquê disso? É importante no TriSet você trabalhar o mesmo músculo, mas você tem que trabalhar porções diferentes do mesmo músculo. Então não adiantaria, vamos supor, eu fazer um supino reto com dumbbells, um supino reto com barra e depois um supino reto máquina. Eu tenho que trabalhar 3 porções diferentes do mesmo músculo. E aí, por que eu escolhi esses 3 exercícios? Quando eu faço o supino reto com dumbbells, eu trabalho a porção medial do peitoral, também conhecido como porção externa costal. Quando eu vou fazer na sequência o crucifixo crossover polia alta, eu vou trabalhar a porção inferior do peitoral, também conhecido como abdominal do peitoral. E aí, por último, eu vou fazer o pullover no banco com dumbbell. Ou seja, nesse caso, eu vou trabalhar a porção superior do peitoral, também conhecido como porção clavicular. E aí, aproveitando, agora eu vou dar um outro exemplo. Suponha que você vai trabalhar dorsal. Aí você vai fazer, como primeiro exercício, por exemplo, pulei frente. Na sequência, você vai fazer pull down com corda ou com barra no crossover. E na sequência, você vai fazer remada máquina, pegada aberta, pronada. Pois assim você vai estar trabalhando 3 porções diferentes das costas, tá? E alguns músculos diferentes, né? Latíssimo dorso ou músculos mais ali no meio das costas, como o trapézio transversal. E aí, um outro exemplo para finalizar, bíceps, né? Então você vai fazer rosca direta, que o meu braço está em um ângulo, e aí na sequência, por exemplo, você faz rosca Scott. Na sequência, no banco inclinado, você vai fazer, por exemplo, rosca 45 graus. Então,
não é tão simples como parece. Além de você fazer 3 exercícios para a mesma musculatura, mas você tem que fazer trabalhando porções diferentes do mesmo músculo para não obter uma fadiga muito grande no mesmo e com isso vai atrapalhar todo o restante das outras séries. E pessoal, tem muitas pessoas que confundem a técnica Tri-Set, assim como também a técnica Bi-Set, com outras técnicas de exercícios compostos, combinados ou conjugados. Por exemplo, a técnica agonista-antagonista, a técnica agonista-sinergista e também a técnica agonista-agonista. Então, nessas técnicas de exercícios compostos, são diferentes comparado com as técnicas de Bi-Set e Tri-Set. E eu tenho um vídeo aqui no canal que fala tudo sobre as técnicas, como você deve fazer e a diferença entre elas. No final desse vídeo eu vou deixar uma indicação aqui que vai ser só vocês clicarem para conferir esse vídeo que também está sensacional. Pessoal, uma observação. Quando você for fazer a técnica Tri-Set, o primeiro exercício nunca pode ser monoarticular e vamos supor os outros 2 multiarticular. Sempre você vai ter que começar o exercício com multiarticular. Porque se você começar a técnica Tri-Set com o primeiro exercício monoarticular, aí vai acabar virando uma outra técnica, que se chama técnica de pré-exaustão, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre. Bom pessoal, tem 4 maneiras de você fazer a técnica Tri-Set. Primeira delas, você vai fazer 2 exercícios multiarticulares e o terceiro monoarticular. O segundo modo é você fazer um exercício multiarticular e 2 monoarticulares. Terceiro modo é você fazer 3 exercícios multiarticulares. Mas nesse caso, pessoal, eu não recomendo. Por quê? Se você fizer 3 exercícios multiarticulares, você vai acabar trabalhando os mesmos músculos, tanto agonistas como sinergistas. Ou seja, você vai chegar no terceiro exercício morto e você vai fazer poucas repetições, grande chance de você não fazer com execução adequada. E aí não será interessante pensando, seja em resultados de ganho de hipertrofia, força e resistência. Quarto e último é você fazer 3 exercícios monoarticulares. E esse é o que eu menos recomendo, porque veja bem, quando você faz um exercício monoarticular, ou seja, você trabalha de forma isolada o músculo, já fica muito fadigado. Você chega no segundo já muito fadigado, também vai sair poucas repetições e você não vai ter boa performance. E se você fosse fazer o terceiro, esquece, você nem ia conseguir fazer, ou talvez ia ter que colocar uma carga extremamente baixa, ou ia fazer só 2, 3 repetições. Então esse é o que eu menos recomendo. Pessoal, e fique até o final do vídeo, pois depois vocês ainda vão ver as dicas dando. Aquelas dicas sensacionais que vocês não vão ver no lugar nenhum. E nesse vídeo tem 4 dicas dando. Realmente vocês vão adorar. Muito bem, pessoal. Vou mostrar agora para vocês na prática a técnica Tri-Set. Muito bem. Então, uma coisa importante é você deixar de um jeito em que você consiga fazer os 3 exercícios de forma rapidamente. Então, o que eu fiz? Já deixei os dumbbells ali, porque eu vou pegar esses dumbbells, deitar no banco e fazer o supino reto. Na sequência, eu vou deixar os halteres no chão, já vou pegar aqui as manoplas e fazer crucifixo crossover polia alta. Na sequência, eu pego o dumbbell ali, deito no banco e faço o pullover com dumbbell. Então isso é muito importante, sempre quando você for executar a técnica do Tri-Set. Pode ser 3 máquinas, não tem problema, mas tem que ser 3 máquinas próximas uma da outra. E também se a academia estiver cheio, esquece. Muito bem. Supino reto com dumbbells, para trabalhar a porção média, conforme eu falei para vocês, a estratégia que eu expliquei. Na sequência, crucifixo polia alta, para trabalhar a porção inferior do peitoral. E terceiro e último, o pullover com dumbbell, que é para trabalhar a porção superior do peitoral. E detalhe, caso vocês não saibam fazer um ou alguns desses exercícios, eu tenho uma série que se chama Série Execução Perfeita, que é a série número 1 no Brasil, que tem mais exercícios com execução perfeita. Atualmente são mais de 140 vídeos. E além disso, são os vídeos que têm mais detalhes de execução, dicas de alta performance e também dicas para você prevenir lesões. Então, se você tem alguma dúvida, é só digitar Dan Champions, série execução perfeita, ou digitar diretamente o nome do exercício. Então vamos por Dan Champions, supino reto com dumbbells, Dan Champions, crucifixo crossover polia alta, Dan Champions, pullover com dumbbell. Já vou mostrar a técnica para vocês, mas antes deixa eu perguntar. Está gostando desse vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal, para você ter conteúdos como este aqui, que possam levar você a chegar no seu auge, no auge da musculação, obtendo o máximo de hipertrofia, o máximo de alta performance e assim conquistando o objetivo que você tanto sonha.
Muito bem, duas observações importantes antes de eu mostrar para vocês. A primeira é o seguinte, eu calculei aqui em 3 exercícios, mais ou menos 12 repetições no primeiro, 10 no segundo, 8 no terceiro. E o porquê que não é legal você colocar muito mais repetições que isso? Vamos por 20 no primeiro exercício, 17, 15 no segundo, 10, 12 no terceiro. Porque já é extremamente cansativo você fazer 3 exercícios seguidos, você já vai ter que reduzir a carga, tá? Mas se você colocar muitas repetições, você vai ter que reduzir mais ainda, você vai ter que colocar uma carga muitíssimo baixa. Então, esse é o primeiro ponto. Então, calcule aí, né, 12, 10, 8, 12, 12, 12, 12, 10, 10, enfim, nessa faixa. Evitar ultrapassar de 15 repetições, tanto a primeira série, do primeiro exercício, segunda e terceira série. Segunda observação. Então, assim, no primeiro exercício, você coloca a carga que você consegue fazer. Então, vamos supor, você vai fazer na média de 12 repetições, coloque uma carga que você está acostumado, que você faz 12 repetições. Porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não obstante, já no segundo exercício, no terceiro, coloque uma carga mais reduzida. Por quê? Você já vai chegar muito fadigado no segundo exercício. E aí você não vai conseguir fazer, vai fazer muitas poucas repetições se você colocar uma carga que você geralmente faz 10 repetições, por exemplo. Então, no segundo exercício, você vai ter que colocar uma carga mais baixa, porque você vai chegar muito fadigado. No terceiro, então, você vai ter que colocar uma carga mais baixa ainda, porque pois você vai chegar muito, muito fadigado. Então, com exceção do primeiro, nos outros dois, você reduz a carga em aproximadamente 20, 30, no último, de repente, até uns 40% a menos. Muito bem, pessoal, vou mostrar agora para vocês a técnica. Um detalhe, tá? Eu treinei peitoral ontem, então, para fazer o primeiro exercício, principalmente o primeiro, eu coloquei uma carga mais reduzida. Mas se eu ver que eu vou fazer bem mais que 12, aí o que eu faço nessa hora? Eu vou fazer com uma cadência maior, descer, vamos supor, em 4 segundos, subir em 2, isso eu vou avaliar durante a série, tá? Eu coloquei uma carga de 22 kg cada dumbbell, geralmente eu faço com mais, né? Pensando em 12 repetições, tá? No segundo exercício, que vai ser o crucifixo crossover pull alta, eu coloquei uma carga até um pouquinho menor, né? Não muito menor que eu geralmente faço. Tá na quarta barrinha, ou seja, 10 quilos. E no terceiro e último, que vai ser o pullover com dumbbell, eu reduzi consideravelmente. Coloquei 18 quilos, tá? Muito bem, então vamos lá. E aí vocês vão observar que fiz um exercício, é só o tempo de guardar o peso no chão e já fazer o segundo e na sequência o terceiro. Vamos lá. Ah, e detalhe, você vai fazer todos até a falha, tá? Ou você pode parar uma antes da falha. Se você não está acostumado a fazer o tricep, você pode até parar 2 antes da falha, tá? Mas não pode ser 3, 4, 5 antes da falha. Então, let's go. Vou fazer com mais cadência, que até que tá tranquilo. Acho que foi 9 repetições até agora. 10, fazer com uma boa cadência. 11, 12, 13, 14. Quase até a falha. Vamos pro próximo. Descanso mínimo. Já cheguei fadigado nesse, né? Bem fadigado. 9, praticamente até falha, terceiro e último. Oito. Parei também um antes da falha. Esse exercício é ruim treinar até a falha, né? Senão eu teria que jogar o dumbbell, enfim. Fadigado, muito fadigado. Afinal de contas, 3 exercícios na sequência sem descanso nenhum, descanso mínimo, né? Sendo que o primeiro foi multiarticular, que é o que mais cansou, né? O segundo, monoarticular. E o terceiro também monoarticular. Se eu tivesse feito, vamos supor, 2 multi e mono, seria mais cansativo ainda. Agora, 3 multi, igual eu falei pra vocês, não aconselho 3 multi, que aí realmente não rende muito bem, principalmente no terceiro.
muito fadigado, tá? Eu vou descansar mais um pouquinho aqui e volto a falar com vocês. Muito bem, pessoal. Então vocês viram, fiz 3 exercícios seguidos, um descanso mínimo, só o tempo de passar de um exercício para outro. E aí, na sequência, vocês vão fazer o quê? Descansar 1,5 minutos ou 2 minutos, né? Dependendo dos exercícios que eu escolho, se tem mais multiarticular, eu gosto de descansar 2 minutos. Bom, e aí você vai fazer 3 ou 4 séries. Vale lembrar, eu só fiz uma série tricep, tá? Porque são 3 exercícios seguidos, mas conta só com uma série, tá? Aí depois eu teria que fazer esse processo de novo pela segunda vez e depois de novo pela terceira vez. Você também pode estar fazendo a quarta, tá? Mas o tricep, 3 já tá ótimo, a não ser que você queira e precise de um volume mais alto, e aí você pode acabar fazendo 4 séries, mas fica muito extremamente cansativo. Muito bem, já vou passar para vocês as 4 dicas do Dan, mas antes, caso vocês queiram contratar o meu serviço de mentoria em hipertrofia muscular, aqui na descrição vocês vão encontrar um link. Terei o maior prazer em levar você a obter o auge da musculação, o auge da hipertrofia, o máximo de performance, fazendo com que você chegue no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e prevenindo lesões. Dica número 1. Se você for utilizar a técnica tricep em exercícios monoarticulares, vocês têm que fazer exercícios com ângulos diferentes. Então, vou dar um exemplo de bíceps. Então, você faz, por exemplo, o primeiro exercício, rosca direta, ou seja, aqui o meu braço está na posição neutra. O segundo exercício, você vai ter que alterar o ângulo, ou seja, por exemplo, rosca Scott. Terceiro exercício, vai ter que fazer um outro ângulo. Por exemplo, você senta no banco, inclina e faz rosca 45 graus. Se você for fazer em exercícios multiarticulares, mesclando com monoarticulares, igual eu dei o exemplo para vocês, né? Foi um multiarticular e 2 monoarticulares. Ou seja, você vai ter que trabalhar porções diferentes ou movimentos diferentes. Então, conforme vocês viram, eu trabalhei primeiramente a porção medial, depois a porção inferior, depois a porção superior. No caso de costas, eu já tinha dado exemplo lá no começo do vídeo. Você pode trabalhar o primeiro exercício com mais ênfase em latíssimo dorso, na lateralidade, na largura. Um segundo, pensando no latíssimo também, mas mais na profundidade. E o terceiro, você poderia trabalhar mais o meio das costas, de romboide maior, menor, trapézio transversal, entre outros. Dica do Dan número 2. Escolha primeiramente fazer os exercícios mais difíceis ou com mais carga. E depois os exercícios um pouco mais fáceis ou com menos carga. E aí eu vou dar o exemplo de você fazer primeiramente, vamos supor que você vai fazer bíceps. Primeiro o rosca Scott, que ele é bem difícil, né? Primeiro porque pela posição do braço, né? E segundo que não dá para roubar, né? Então faça primeiro ele e aí depois você vai para um mais fácil, como por exemplo a rosca direta. Dica Dan número 3. Suponhamos que o seu treino dure 1 hora, mas muitas vezes você acaba usando a técnica tricep exatamente para acabar em metade do tempo, 30 minutos. Só que suponhamos que tem um dia lá que você tem cerca de 45 minutos. E aí eu sugiro você a não usar a técnica tricep. E o porquê disso? Se você usar a técnica tricep, seu treino vai acabar em 30 minutos. Mas você tem 45 minutos. Pois você utilizando esses 45 minutos, você vai ter um rendimento maior. Se você fizer alguns exercícios tricep, afinal de contas você não tem 1 hora, você tem 45 minutos. Mas alguns exercícios você vai fazer sem a técnica tricep. E eu vou explicar para você o porquê. Pensando no ganho de hipertrofia e força, principalmente força, a técnica tricep não é legal, principalmente se você for fazer sempre. Porque, conforme eu falei, você vai ter que reduzir as cargas em cada exercício, né? E com isso o volume load vai diminuir, certo? E também com relação à força, né? Afinal de contas, igual eu falei, se você faz com uma carga X, você vai ter que reduzir 20, 30, às vezes até 40%. E aí, você não está objetivando aumentar a sua força. Porém, se o seu objetivo for melhora da resistência muscular, ou o seu objetivo for melhora do sistema cardiorrespiratório, ou até mesmo queimar mais calorias, aí a técnica tricep é maravilhosa. Dica do Dan número 4. Se você não está com um bom ou ótimo condicionamento cardiorrespiratório, e aí o que você pode fazer? Em vez de você fazer um exercício na sequência do outro com descanso mínimo, você pode estar descansando 10, 15 ou até mesmo 20 segundos. Pois desse modo, você vai conseguir ter um rendimento melhor. Pois aí você vai conseguir fazer os exercícios sem ter que baixar tanta carga. Uma coisa muito importante, se você está treinando com baixa frequência, volume, intensidade ou densidade,
eu não indico você fazer essa técnica avançada, nenhuma outra. Você primeiro deve ajustar essas variáveis, para aí depois você estar incluindo as técnicas avançadas. Essa técnica ela é mais recomendada para intermediário e avançado. Iniciante eu não recomendo porque já é difícil às vezes fazer um exercício com perfeição. Imagina 3 na sequência. Agora vamos às recomendações. Não é indicado você fazer a técnica tricep em qualquer exercício. Então, por exemplo, você vai fazer agachamento livre com barra, na sequência leg press e na sequência um quadril extensora. Você vai ficar extremamente fadigado. No segundo exercício que é leg press já não vai sair quase nada de repetições, você vai ter que reduzir muita carga. No terceiro exercício você nem vai conseguir sequer fazer. Então, tome cuidado com os exercícios que você vai escolher. Ah, e tem um exercício que esse é o pior de todos para você incluir na técnica tricep, que seria o levantamento de terra. Pessoal, levantamento de terra trabalha um total de 9 músculos, 2 principais. Você já sai morto dele. Mesmo que você escolha esse um segundo exercício monoarticular mais tranquilo, você não ia conseguir executar muito bem. É extremamente fatigante. Então, no caso do levantamento de terra, você não incluiria a técnica tricep e nem mesmo eu recomendaria a técnica bicep. Outra recomendação: se você não tiver com pelo menos um razoável condicionamento cardiorrespiratório, eu não aconselho você fazer o tricep com exercícios multiarticulares, como por exemplo costas, peitoral, quadríceps. Pois mesmo você utilizando aquela dica que eu falei, descansando 10, 15, 20 segundos entre um exercício e outro, você vai acabar falhando o sistema cardiorrespiratório antes mesmo de falhar a musculatura. Aí nesse caso não é indicado. Outra recomendação: não faça, por exemplo, 2 exercícios simultâneos e o terceiro unilateral. E o porquê disso? Vamos supor que está treinando costas, o terceiro exercício você escolheu remada, máquina, pegada neutra, unilateral. E o porquê que não é aconselhado? A ideia principal da técnica tricep é você acabar o treino rápido, em metade do tempo ou próximo disso. E se você incluir qualquer exercício unilateral, seja o primeiro, segundo ou último exercício, o seu treino vai acabar ficando mais longo. E aí nesse caso não é muito interessante, a não ser que você queira trabalhar unilateral para equilibrar a musculatura entre os membros e a força. Outra recomendação é você não incluir outras técnicas avançadas, como por exemplo a técnica de roubo, técnica de repetições parciais, porque já é extremamente desgastante você fazer 3 seguidos. E você ainda colocar essas técnicas avançadas que vai fadigar ainda mais, nesse caso acaba não sendo interessante. Bom, e a última recomendação é você descansar pelo menos 90 segundos entre as séries, pois é extremamente cansativo. Se você descansar 45 segundos, 1 minuto, você vai chegar na segunda série tricep morto, na terceira então, esquece. Muito bem, agora para finalizar, mais 2 coisinhas. Se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para todos vocês com muito amor, carinho e dedicação. Bom, e a última coisa que eu fiz um vídeo sensacional, que até tinha comentado com vocês no começo do vídeo, que eu ia apontar para vocês clicarem, que fala exatamente que o pessoal muitas vezes confunde a técnica bicep ou tricep com outras técnicas de exercícios compostos. Então clica aqui do lado, ó, que vocês vão entender todas as diferenças entre bicep, tricep e exercícios compostos. Muito bem, então já sabem, né? Vamos que vamos pra cima?